Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Palestinos começam a voltar ao norte da faixa de Gaza após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Um incêndio destrói a torre do sino da prefeitura de um distrito de Paris. Uma nova caravana com mais de 1.000 migrantes partem do sul do México em direção aos Estados Unidos, mesmo após Donald Trump dizer ser contra a imigração irregular. A pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, aponta que 49% dos eleitores brasileiros desaprovam o trabalho do presidente Lula. Pela primeira vez, o índice é superior à aprovação. E a Polícia Federal investiga as denúncias de agressões de brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegaram algemados. A partir de agora, no Jornal Mundial. A Polícia Federal está investigando as denúncias de agressões sofridas por brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegaram algemados. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A Polícia Federal investiga denúncias de agressões sofridas por brasileiros deportados dos Estados Unidos e que chegaram ao Brasil algemados e com pés acorrentados no último sábado. A PF já colheu o depoimento dos brasileiros no Amazonas e vai buscar mais elementos via cooperação internacional. Relaxa. A polícia só faz eu filmar essa desgraça. Então volta pra lá, meu amigo. Vai. Chama a polícia, meu. Relaxa, meu. Relaxa. Vocês já estão errados, mano. Ainda vão E ainda não houve abertura do inquérito. No último sábado, um avião com brasileiros deportados chegou ao Brasil e pousou no Amazonas. Mas ao identificar a situação, a PF proibiu que as autoridades americanas seguissem a viagem até Minas Gerais com os brasileiros detidos. Na data, o Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou o presidente Lula, abre aspas, o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Conforme nota divulgada pela pasta, o presidente então determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira fosse mobilizada para transportar os brasileiros até o destino final. Os brasileiros informaram que foram agredidos por agentes americanos durante voo de repatriação. A hélice não estava funcionando, o ar-condicionado eles não estavam ligando, não ligava, nós teve que abrir as portas. E tinha criança passando mal, tinha senhores de idade. Eu tive que subir em cima da hélice. Eu tenho a fotografia aqui, em cima da hélice aqui. Pediu, me enforcou. Eu não sei do que ele é, aquele segurança. Não sei o que ele é. Isso. Aqui já, no Brasil já. Em Manaus, aham. Até que conseguiram tirar a trava de segurança e saímos para fora. Pela asa do avião. Não tinha ar-condicionado, tudo desligado no avião. E eles querendo que a gente esperasse, sem água, sem comida, todo mundo apavorado. Eles não deixavam as pessoas ir ao banho, querendo fazer necessidade, e eles não deixavam. Foi na marra que nós conseguimos vencer essa batalha com a ajuda do governo e da Polícia Federal. E a gente perguntava para eles se a gente podia esperar lá fora, e eles não deixavam a gente esperar lá fora. E eles não deu comida, só deu água, não deixou a gente usar o banheiro. E se deixava, a gente tinha que usar o banheiro gemado. E foi muito ruim. Ficou muito calor e as pessoas não tinham paciência. E todo mundo no avião ficou bravo. E eles queriam sair do avião e eles não deixavam a gente. Eles maltratou a gente, não dava comida. Ao G1, relataram agressões dos agentes de imigração e problemas com o avião. Em nota divulgada no domingo, a Itamaraty disse que segue atento às mudanças nas políticas migratórias naquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes. O Ministério ainda afirmou que abre aspas, uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano nos repatriados. A pasta também informou
que reuniu informações detalhadas junto à Polícia Federal e à Aeronáutica sobre o tratamento dispensado dos deportados, classificando como degradante por estarem algemados nos pés e das mãos no voo de repatriação do Serviço de Migração e Controle das Aduanas dos Estados Unidos, ICE, com destino a Belo Horizonte. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Os palestinos começaram a retornar ao norte da faixa de Gaza depois do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista Hamas. A passagem foi reaberta após um acordo para a libertação de mais reféns que estão sob o poder do grupo terrorista. Mais de uma semana após a entrada em vigor de um cessar-fogo na faixa de Gaza, dezenas de milhares de palestinos deslocados pela guerra começaram a retornar nesta segunda-feira para suas casas no norte do território. Israel reabriu o acesso ao norte após fechar um acordo para a libertação de mais reféns. O frágil cessar-fogo na guerra de 15 meses entre Israel e o movimento islamista entrou em vigor no dia 19 de janeiro e prevê a troca de reféns por presos palestinos. Imagens desta segunda-feira mostram diversos habitantes de Gaza caminhando, carregados de malas ou empurrando carroças pela estrada costeira para o norte do território palestino. Também se formaram longas filas de veículos em Nuseirat, em virtude da previsão da abertura da passagem para os automóveis, o que deve acelerar ainda mais esse enorme movimento de retorno. Nos sentimos felizes, mas ao mesmo tempo tristes, porque perdemos muitos entes queridos. Meu filho foi martirizado e seu filho está comigo agora. Viemos hoje para participar dessas cenas históricas do retorno de nossos deslocados do sul para o norte da faixa de Gaza. E para os que disseram que não haverá retorno dos deslocados, aqui estão eles. Simplificando, não temos vida exceto em Gaza. Em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel recebeu do Hamas uma lista com a situação de todos os reféns, vivos ou mortos, que podem ser liberados na primeira fase do acordo. Em troca, centenas de prisioneiros palestinos também serão libertados. O Hamas afirmou nesta segunda-feira que o retorno dos deslocados é uma vitória contra os planos de ocupação de Gaza e deslocamento forçado dos palestinos. O grupo islamista, o presidente da Autoridade Palestina e diversos países árabes denunciaram no domingo a proposta do presidente americano Donald Trump de limpar a faixa de Gaza, enviando seus habitantes ao Egito e à Jordânia. Você já foi conferir o seu resultado do SISU de 2025? Se não, ele foi divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Ministério da Educação. Gabriel Braga traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriel. Olá, muito boa noite, Alice. Boa noite para você, Gabriel. Boa noite para você de casa que está nos assistindo neste momento, nesta noite. Justamente, o MEC divulga o resultado do SISU 2025 com mais de 261 mil vagas em instituições públicas do ensino superior. O resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025, foi divulgado no início da manhã desta segunda-feira, 27, pelo Ministério da Educação, o MEC. Inicialmente, a lista de aprovados no programa seria publicada no domingo 26, mas o prazo foi adiado. Para conferir as relações de nomes, os estudantes devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, ou então verificar o resultado usando números de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a senha. Na página, caso o candidato seja aprovado na primeira ou na segunda opção de curso, deve ser mostrada uma mensagem, abre aspas, você foi selecionado para a chamada regular, fecha aspas. Outra forma de conferir as listas é através das universidades inscritas no SISU, que também divulga os aprovados, em geral no próprio site, sendo possível que o candidato consulte as relações diretamente no portal da instituição escolhida. Caso o candidato não tenha sido aprovado, é possível entrar para a lista de espera da primeira opção de curso. O prazo atualizado para manifestar interesse em concorrer à modalidade ainda não foi divulgado. Boa sorte para você aí que se inscreveu no SISU 2025.
parabéns e que Deus te abençoe cada vez mais. É isso mesmo, volto com vocês aí no estúdio do Jornal Mundial. Muito obrigada pelas suas informações. Até quarta-feira. 49% dos eleitores brasileiros desaprovam o trabalho do presidente Lula. Foi o que apontou a pesquisa Quest nesta segunda-feira, onde mostrou que pela primeira vez o índice é superior à aprovação. Veja na reportagem de Caio Teles. A pesquisa Quest, divulgada na segunda-feira, aponta que o trabalho do presidente Lula é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros e aprovada por 47%. É a primeira vez que a desaprovação supera, numericamente, a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2023. Os números são os seguintes: aprova 47%, a última vez era 52% em dezembro. Desaprova 49%, eram 47%. Não sabe, não respondeu, 4%, eram 2%. O levantamento da Quest foi encomendada pelo Genial Investimentos e realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro. Foram entrevistados 4,5 mil eleitores em todo o Brasil. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Em relação à pesquisa divulgada em dezembro de 2024, a aprovação do trabalho do presidente caiu 5 pontos, de 52% para 47%, enquanto a reprovação, que eram de 47%, agora é 49%. A aprovação de Lula entre as mulheres é de 49%, eram 54% em outubro, e reprovados por 47%, eram 44%. Entre homens, 52% reprovam Lula, eram 50% na pesquisa anterior, e 45% aprovam o trabalho do presidente, eram 49%. Entre os eleitores de 16 e 34 anos, o trabalho de Lula é desaprovado por 52%, eram 50% em dezembro, e aprovada por 45%, eram 48%. A reaprovação entre eleitores de 35 e 59 anos é de 52%, eram 46%. A aprovação é de 46%, eram 52%. 52% dos eleitores de 60 anos ou mais aprovam o trabalho de Lula e 40% reprovam. Eram 57% e 40%, respectivamente, em dezembro. Segundo a Quest, a maior aprovação do trabalho Lula segue na região Nordeste, onde 60% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente e 37% reprovam. Por outro lado, considerando a pesquisa divulgada em dezembro, onde 67% aprovam o presidente e 32% reprovam, o maior crescimento de rejeição do trabalho do presidente também aconteceu na região Nordeste. A margem de erro para este recorte é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na região Sudeste, a reprovação de Lula é de 53%, mesmo número das duas pesquisas anteriores, e a aprovação 42%, eram 44% em dezembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para menos ou para mais. No Centro-Oeste e Norte, a reprovação está 49%, eram 50%. E a aprovação manteve os 48% das pesquisas anteriores. A margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. No Sul, a desaprovação de Lula é de 59%, eram 52%. E a aprovação é de 39%, eram 46% em dezembro. A margem de erro para esta região é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, perguntou aos entrevistados avaliam o governo Lula de forma geral. Para 31%, a avaliação do governo é positiva, eram 33%. Para 37% é negativa, eram 31%. E para 28% é regular, eram 34%. Não souberam ou não responderam, somam 4%. Os números são: positiva, 31%, eram 34%. Negativa, 37%, eram 31%. Regular, 28%,
eram 34%. Não sabem, não responderam, 4%, eram 2%. A seguir, um incêndio destrói a Torre do Sino de uma prefeitura de um distrito de Paris. E uma nova caravana com mais de 1.000 migrantes parte do sul do México em direção aos Estados Unidos. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. E Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A polícia e os bombeiros franceses relataram que um grande incêndio tomou conta da Torre do Sino de 30 metros de altura da prefeitura de um distrito em Paris nesta segunda-feira. As chamas foram controladas. Um grande incêndio destruiu nesta segunda-feira a Torre do Sino da prefeitura de um distrito de Paris. Ninguém ficou ferido no incidente, que tem origem desconhecida. Os bombeiros foram alertados por volta das 3h20 da manhã e enviaram 60 caminhões e 150 funcionários para a prefeitura do 12º distrito, no sudeste da capital. Um porta-voz da Brigada de Incêndio de Paris disse que foram necessárias 3 horas para controlar o fogo no prédio do século XIX. O chefe de polícia, Laurent Nunes, indicou que o telhado estava muito danificado e que permanece a incerteza sobre a estabilidade da agulha, que corre o risco de desabar. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, expressou no Instagram sua tristeza com o incêndio violento. A França ficou chocada em abril de 2019, quando o fogo danificou gravemente um de seus maiores monumentos, a Catedral de Notre-Dame, e derrubou sua agulha do século XIX. Após 5 anos de restauração, a catedral foi reaberta em dezembro com uma nova estrutura. Hora de sabermos da previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Marcelo. O que você traz? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. Temporais e temperaturas elevadas nesta semana. Chuvas volumosas e calor intenso em diversas regiões marcam o tempo no país. A previsão do tempo para até dia 31 de janeiro aponta para variações climáticas em diversas regiões do Brasil. A semana será marcada por temperaturas elevadas e chuvas irregulares com destaque para o risco de temporais. No sul, a semana começa sem chuvas no centro-sul, leste e litoral do Rio Grande do Sul, com temperaturas subindo à tarde. Pancadas são esperadas no noroeste e norte do estado, além de Santa Catarina e Paraná, com risco de temporais na divisa do Paraná. A chuva se concentrará no extremo oeste de Paraná e Santa Catarina, com volumes de 80 a 100 milímetros. No Rio Grande do Sul, a situação será mais quente e seca, com precipitação limitada a 20 a 30 milímetros. No sudeste, a frente fria que avança no alto mar trará temporais em São Paulo, sul do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. O volume de chuva pode ultrapassar os 150 milímetros nessas áreas. Em outros locais de São Paulo, o acumulado deve ficar em torno de 100 milímetros. Já o centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo devem ter chuvas de até 50 milímetros. Chuva superior a 150 milímetros deve atingir 2 regiões nesta semana. Começando pelo centro-oeste, o tempo será abafado e com risco de temporais no sul de Mato Grosso, centro-sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul. A previsão é de chuvas volumosas no sul de Goiás com acumulados acima de 150 milímetros. No restante de Goiás e Mato Grosso do Sul, os volumes devem atingir cerca de 100 milímetros. Na região nordeste, o tempo será quente com pancadas de chuva mais irregulares na Bahia, Sergipe e Alagoas. Já no Maranhão, Piauí, Ceará, interior do Rio Grande do Norte e Pernambuco, as chuvas podem ser fortes, com volumes variando entre 60 e 80 milímetros. Na região do oeste da Bahia e no interior de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, o volume de chuva será em torno de 40 milímetros. E no norte do Brasil, a semana começará abafada, com risco de chuvas fortes em todos os estados.
As pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento no Tocantins, Pará, Roraima e Acre, com risco de temporais no Amapá e Amazonas. A previsão é de volume de chuva em torno de 50 milímetros em todos os estados da região norte. Alice, Gabriel. Obrigado aí, Marcelo. Até quarta-feira. Uma nova caravana com mais de 1.000 migrantes partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos na noite de sábado, apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo presidente americano Donald Trump. Estrangeiros provenientes de países latino-americanos mantêm a esperança de entrar nos Estados Unidos, mesmo depois de o presidente americano Donald Trump ter desativado um programa que lhes permitia obter asilo. Apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo republicano, uma nova caravana com mais de 1.000 migrantes partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos neste fim de semana. O republicano desativou o CBP One, um aplicativo que permitia que os migrantes agendassem entrevistas de asilo antes de se aproximarem da fronteira. Em apenas uma semana no poder, Trump ordenou várias medidas contra a imigração ilegal, incluindo deportações, o envio de milhares de soldados para a fronteira sul e a prisão de 538 pessoas em situação irregular, segundo a Casa Branca. O magnata republicano também reativou o programa Fique no México, que obriga os estrangeiros a esperar a resolução de seus processos migratórios do outro lado da fronteira. Os Estados Unidos voltaram atrás em uma série de sanções que planejavam impor à Colômbia depois que o governo decidiu aceitar a política migratória do presidente Trump. Antes, o país da América do Sul não permitiu a chegada de voos militares com migrantes deportados. A tensão entre a Colômbia e os Estados Unidos diminuiu. O país sul-americano aceitou a entrada de voos militares com migrantes deportados e Washington voltou atrás em uma série de sanções que planejava impor a Bogotá. Vamos seguir recebendo os colombianos e colombianas que retornem na condição de deportados, garantindo a eles condições dignas como cidadãos com direitos. A polêmica surgiu depois que o presidente Gustavo Petro negou a aterrissagem dos aviões com deportados, alegando que os colombianos estavam sendo vítimas de maus tratos. Trump anunciou tarifas às importações procedentes da Colômbia e outras medidas como restrições de viagens e a revogação imediata de vistos. Petro respondeu ordenando que o Ministério do Comércio Exterior também impusesse uma tarifa aos produtos vindos dos Estados Unidos e pediu que o país redirecionasse as importações a outras nações. O incidente é o primeiro choque de Petro e Trump, que assumiu a presidência no dia 20 de janeiro, com promessas de manter uma linha dura contra a imigração ilegal. Após a decisão do líder colombiano de aceitar a política de deportações americana, a Casa Branca indicou que estava suspendendo as medidas anunciadas antes. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Colômbia e as forças militares do país cooperam há décadas na luta contra as guerrilhas e os cartéis de drogas. Alexander Lukashenko foi reeleito presidente de Belarus neste domingo, segundo uma pesquisa oficial de boca de urna, em eleições sem oposição. Alexander Lukashenko foi reeleito neste domingo para um 7º mandato como presidente de Belarus, com 87,6% dos votos, de acordo com a pesquisa oficial de boca de urna, em uma eleição sem oposição ao autocrata, que governa com mão de ferro desde 1994. Esta foi a primeira votação presidencial desde 2020, quando Lukashenko reprimiu os grandes protestos contra ele após uma eleição em que os opositores e os países ocidentais consideraram fraudulenta. Em fevereiro de 2022, ele permitiu que Moscou utilizasse o território bielorrusso para lançar a invasão à Ucrânia. Os principais adversários políticos do governante estão atualmente presos ou no exílio. O presidente, que é suspeito por alguns de querer passar o poder para um de seus 3 filhos, negou o boato. A União Europeia, os críticos de Lukashenko, os grupos defensores dos direitos humanos consideram a eleição uma farsa. Em Varsóvia, na Polônia, manifestantes marcharam em protesto contra a eleição de Lukashenko.
A manifestação foi a pedido da líder oposicionista bielorrussa exilada Svetlana Tikhanovskaya. De acordo com a ONU, mais de 300 mil cidadãos de Belarus fugiram do país por motivações políticas, principalmente para a Polônia. Nós avisamos que os dias do Jornal Mundial vão mudar. Nós faremos ele dia de segunda, quarta, sexta e sábado. Nós queremos dizer que você poderá estar acompanhando o JM nesses dias, tá certo? Para que a gente possa estar levando as informações nesse período da noite para cada um de vocês. Avisamos também que amanhã haverá Boa Tarde Mundo para compensar de hoje que não teve. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite para você. Boa noite, até quarta. Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.